Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelim e bora falar um pouquinho aqui brevemente sobre o assunto do treinador do Cruzeiro e também da possível reintegração do Zé Eduardo ao elenco do Cruzeiro. Primeiramente sobre os treinadores, né? O GE.com do Globo Esporte lá fez uma pesquisa para a torcida poder votar em quem seria o seu nome preferido para assumir o Cruzeiro nesse momento. E eu confesso para vocês que, cara, eu fiquei surpreso com o resultado. Tivemos alguns nomes estranhos sendo bem votados, como por exemplo do Celso Rotti, que ficou em quarto lugar como preferência da torcida do Cruzeiro. Mas vamos falar do vencedor da pesquisa, que por incrível que pareça foi o Marcelo Oliveira, mas não necessariamente é uma surpresa tão grande assim, porque boa parte da torcida do Cruzeiro gosta muito do Marcelo Oliveira, e eu gosto também, mas eu gosto do que ele fez pelo Cruzeiro lá em 2013 e 2014. Depois disso, em sua carreira, ele não conseguiu repetir nem de perto esses 2 anos que ele teve aqui no Cruzeiro, onde nos entregou o bicampeonato brasileiro. Então eu não consigo ver nele a figura de um bom treinador, apesar de ter dado muito certo em sua passagem por aqui. Acho que os jogadores que ele tinha em mãos ali meio que acabaram jogando sozinhos, sabe? Sem grande influência dele naquele time. Então ele teve várias passagens frustradas após o Cruzeiro. Então ele, que é um treinador experiente, não consegue reunir características que eu vejo como interessante para a gente nesse momento. Dos experientes, talvez a melhor opção para o Cruzeiro nesse momento, dentro da realidade, e ainda assim fugindo um pouco, pois tende a ser um técnico mais caro, na minha opinião, é o Dorival Júnior, ressaltando dentre os experientes. Então, o Dorival surge como boa opção, que também foi votado aqui, foi a quinta opção escolhida pelo Cruzeiro, pelo torcedor do Cruzeiro. Vamos às colocações aqui. O primeiro, com 15,5%, foi o Marcelo Oliveira, seguido do Lisca Doido com 14%. Em terceiro lugar ficou o Felipe Conceição com algo próximo a 13%. Então, primeiro, que é o Marcelo Oliveira, eu não acho uma boa opção de forma alguma, não reúne uma ideia de jogo interessante, e dos mais experientes não é a melhor opção. Sobre o Lisca Doido, acho que seria um nome muito bom para o Cruzeiro nesse momento, seria o ideal, só que é muito improvável dele vir no Cruzeiro nesse momento, uma vez que ele está bem no América, com salários em dias na primeira divisão, moral com o clube e também moral com os demais clubes da Série A, que viram ele fazendo esse bom trabalho no América e com certeza já começam a sondá-lo. Ele disse que não recebeu o contato do Cruzeiro agora nessa janela, né, de fim de campeonato da Série B, disse que não teve o contato, mas que espera permanecer no América e apenas sairia caso surgisse uma proposta de um time que brigue por título na Série A. Aí ele citou Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter. Então eu não acho que o Lisca tá errado nessa situação. Óbvio que o Cruzeiro é um puta trampolim para qualquer profissional, independentemente do momento que a gente se encontra, mas todo mundo sabe dos problemas extracampo que a gente vive, né? Então o Lisca é um daqueles treinadores que geralmente são chamados para apagar incêndio, né? Tirar os times da zona da degola, brigar contra a foice ali na parte de baixo. Então, uma vez que ele agora fez um trabalho muito consistente no Ceará e agora no América, ele está certo em querer visar os times que no momento estão prontos para brigar por títulos, né? E o Cruzeiro, infelizmente, hoje, no atual momento, não se enquadra nesse grupo de times do futebol brasileiro. Então, é o Lisca mostrando que de doido não tem nada. Seria uma puta contratação do Cruzeiro caso desse certo em trazê-lo nesse momento, mas eu acho que é muito improvável. O nome dele me agrada muito, mas por tudo isso que eu disse, eu acho bem difícil do Lisca pintar no Cruzeiro agora nesse momento. O terceiro colocado foi o Felipe Conceição, que fez um bom trabalho no América também, nem tão bom assim no Bragantino, e fez uma ótima recuperação no Guarani nessa Série B, surgiu como o terceiro mais votado pela torcida do Cruzeiro, e é um nome interessante, com uma ideia de jogo bem bacana, ofensiva, que trabalha com jovens. Tudo isso se enquadra muito no perfil do Cruzeiro, mas como eu disse no vídeo anterior, eu tenho um pé atrás ainda apenas com sua inexperiência. Será que ele conseguiria lidar com esses tubarões que a gente tem no elenco do Cruzeiro? Acho complicado, né? Mas se ele conseguir gerir bem essa situação, eu tenho certeza que seria um nome interessante sim. Mas independentemente disso, dentre as possibilidades que existem hoje na realidade do Cruzeiro, ele é sim um nome viável e pode ser que acabe pintando aqui, mas ele é um dos que disse que vai conversar sobre propostas apenas após o fim da Série B,
que se encerra nesse final de semana tendo sua última partida. Tá certo, mostrando compromisso e profissionalismo. Achei positiva essa posição dele de apenas conversar sobre um novo contrato após o término da competição. Tudo bem, e tomara que o Cruzeiro de fato esteja de olho nele, pois apesar do meu pé atrás com essa parada da experiência, dentro de campo ele mostra que tem uma ideia positiva. Então é um nome acessível, viável e interessante para o Cruzeiro, e esse foi o terceiro colocado. E daí para baixo tivemos Celso Roth, tivemos Dorival, Mano Menezes, tivemos o Thiago Nunes também bem votado, que é um nome que me agrada muito, mas que pelo alto valor eu acho que fica distante da realidade do Cruzeiro. Mas foi como eu disse no vídeo passado, vai depender muito do apoio que o Pedrinho BH vai dar nessa situação de contratação do novo treinador. Se o Pedrinho BH resolver ajudar financeiramente o Cruzeiro com os vencimentos do treinador, aí eu acho que o leque se abre mais para o Cruzeiro. Abre-se a opção de Thiago Nunes, de Lisca doido, por que não, de um próprio Dorival Júnior. Agora, caso o Pedrinho BH não esteja disposto a ajudar nessa contratação, aí eu acho que a gente fica limitado a Felipe Conceição, Marcelo Chamusca, que graças a Deus sequer foi citado pela torcida aqui nessa pesquisa. Então, fico muito feliz que ele não apareceu. E eu vou fazer uma pesquisa aqui na aba de comunidade também. Assim que vocês estiverem vendo esse vídeo, a pesquisa já vai estar lá ativa. Vou deixar lá uma enquete sobre qual é o seu nome preferido para treinar o Cruzeiro. Por favor, se possível, deixe seu voto lá. Com um clique você já vota, só para eu ter essa noção se a torcida do Cruzeiro de fato gosta da ideia do Marcelo Oliveira ou se essa pesquisa do Globo.com foi, sei lá, estranhamente absurda, que na minha opinião foi. Acho que tem nomes muito melhores, então vou fazer uma pesquisa aqui, se possível, vá lá na aba da comunidade, vote e deixe sua opinião para a gente manter aquela nossa interação de sempre, beleza? Vamos falar também aqui sobre o Zé Eduardo. O Zé Eduardo, como todo mundo já sabe, brilhou, né, pelo Campeonato Mineiro com a camisa do Vila Nova, depois foi para o América de Natal e continuou metendo gol atrás de gol. E o Cruzeiro requisitou o seu retorno para ser aproveitado aqui. Só que desde que o Filipão chegou no Cruzeiro, o Zé Eduardo ficou encostado, não teve chance e brecha para isso houve, né? O Cruzeiro durante toda a temporada aí passou fome com seus centroavantes, o ataque do Cruzeiro completamente inoperante. Aí tá bom, a gente pode discutir que o meio-campo não cria oportunidades para o centroavante, que os pontas não criam, tudo bem, mas ainda assim os nossos centroavantes tiveram oportunidades de balançar as redes e todos eles foram incompetentes. Marcelo Moreno não teve a competência de sempre, Thiago, que havia começado o ano bem, não teve a competência no decorrer da temporada, o Sassá nem se fala, né? Esse aí infelizmente nem é jogador de futebol. E eu nem sei o porquê de ainda estar no Cruzeiro, mesmo tendo sido devolvido pelo Curitiba por justa causa. Então o ataque do Cruzeiro deixou muito a desejar nessa temporada e nós tínhamos o Zé Eduardo aqui pronto para jogar em plena forma física, cheio de confiança, e ainda assim ele não teve sua chance, né? Então, com a saída do Filipão agora, o seu procurador disse que vai voltar a conversar com o Cruzeiro sobre uma possível permanência aqui. O Zé Eduardo, que está em litígio, né, judicial com o Cruzeiro aí, acionou o Cruzeiro na justiça. Então eu acho que é uma boa oportunidade para o Cruzeiro sentar com o Zé Eduardo e seu representante e resolver essa situação. E resolver, que eu falo, é deixá-lo aqui no Cruzeiro, é dar oportunidade para o menino, cara, sabe? Tantas oportunidades foram gastas em vão com o Sassá e com o Marcelo Moreno nessa temporada, e o Zé Eduardo sequer teve uma oportunidade clara de mostrar o seu trabalho. Então tomara que Cruzeiro e Zé Eduardo cheguem num acordo. Zé Eduardo é ativo do Cruzeiro, é um menino jovem, cheio de vontade de jogar futebol, de ser alguém no futebol, sabe? Ele precisa despontar na carreira e são jogadores assim que eu defendo a permanência no Cruzeiro. Aqueles caras que têm tesão de vestir a nossa camisa, que querem conquistar o lugar ao sol. Então é um menino jovem, cheio de futuro pela frente, e com certeza se ele tivesse uma oportunidade aqui, ele iria entrar em campo e deixar a vida, lutar pelo prato de comida. Então eu fico indignado quando jogadores assim que fizeram por onde merecer uma chance não a têm. Então o seu representante disse que com o Filipão não tinha conversa, e ele disse também que com o Sérgio Santos Rodrigues e com o David não tem muita conversa, pois ambos foram coniventes com o Filipão nessa barrada que o Zé Eduardo teve aqui no Cruzeiro. Então tomara que o André Mazuco, o novo diretor de futebol do Cruzeiro, consiga contornar a situação
e que entre em um acordo aí com o Zé Eduardo, com seu representante, que ele fique aqui e tenha pelo menos a chance de mostrar seu futebol. Se não corresponder às expectativas, com certeza vai ter clubes para que ele seja emprestado e volte a rodar e adquirir um pouco mais de experiência. Mas antes disso, testa o jogador no elenco, cara, é o mínimo que se deve fazer com o seu ativo, e um ativo que vinha muito bem na temporada. Então, tomara que o André Mazzuco tenha êxito nessa negociação aí, façam com que o Zé Eduardo fique aqui, e mais do que isso, né, que ele seja aproveitado, coisa que não foi durante toda a temporada. E com isso, cara, que o Cruzeiro ganhe, né, tecnicamente, e quem sabe ele vá bem aqui e renda um dinheiro futuramente aí, num futuro breve, coisa que o Cruzeiro precisa demais, né? Vender jovens atletas, mas por um preço justo, né? Não por merreca, como saíram o Edu pro Atlético Paranaense e o Caio Rosa lá pro Emirados Árabes. Então é isso, rapaziada. Não se esqueçam de ir na aba comunidade e deixar o seu voto lá na enquete sobre quem seria o melhor nome para o treinador do Cruzeiro nesse momento, se é Marcelo Oliveira, se é Lisca Doido, se é Felipe Conceição, se é Dorival Júnior. Enfim, deixe a sua opinião aí e deixar um convite para vocês também. Eu tenho feito algumas lives de jogos na Twitch TV. Talvez alguém não conheça a plataforma ainda, é uma plataforma de jogos. Eu tenho streamado lá League of Legends. Então eu vou deixar o link também na descrição aqui, para caso você esteja disponível agora após assistir esse vídeo, ir lá na live acompanhar, abater uma gameplay, trocar uma ideia sobre o Cruzeiro. A live não é necessariamente sobre o Cruzeiro, mas estarei lá para a gente poder conversar sobre o que vocês quiserem, e dentre isso sobre o Cruzeiro também, pois é sempre bom demais falar do nosso time do coração, né? Então são duas coisas: deixa o seu comentário na enquete, na aba comunidade, e cola na live lá no link que vai estar aqui na descrição, para a gente poder trocar uma ideia sem lero-lero, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis!